Hello, SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do SOS Vestibular. Professora Michele aqui, mais uma videoaula de inglês para vocês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam focados, que todos estejam continuando, dando sequência aos seus estudos, né? Pessoal, eu inicio passando uma mensagem para vocês, uma solicitação, de que todos tentem fazer desse processo o melhor possível, né? Que a gente possa se esforçar, se dedicar, assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, dando um retorno, né? Entrem em contato com os professores, tirem as suas dúvidas, nós estamos à disposição para participar e interagir com vocês. Isso é o melhor que nós podemos fazer nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade que todos nós estamos enfrentando, tá bom? Lembrem-se que vocês podem contar conosco, tá bom? E não desperdicem esse tempo, tá? Pessoal, então recapitulando as nossas últimas videoaulas, nós trabalhamos na videoaula número 5 uma correção de atividade, que foi aquela atividade introdutória sobre a língua inglesa, a origem do idioma, falando um pouco sobre as cognatas, falando sobre os estrangeirismos, a presença e influência do inglês na língua portuguesa. Então, esse vídeo está lá disponível para vocês. E nós iniciamos também as Reading Strategies, que são as técnicas e estratégias de leitura, né? Partindo do pressuposto que quando nós fazemos leitura em língua estrangeira, nós adotamos mecanismos que são diferentes de um texto em língua portuguesa, né? Então, na videoaula anterior, nós falamos sobre o Reading Process, que é o processo de leitura. Falamos sobre o skimming e o scanning, que são as estratégias de leitura rápida. Falamos sobre as palavras cognatas e sobre as falsas cognatas. Então, para a gente recapitular um pouquinho, o que seria o Reading Process, né? Então, esse processo de leitura é aquele processo que está diretamente relacionado à tipologia do texto ou ao gênero textual, tá? Então, quando você visualiza um texto, automaticamente isso te remete a certas interpretações, te dá pistas, dicas de possibilidades que você pode interpretar, tá? Assunto, conteúdo. Então, quando nós falamos de processo de leitura, é reconhecer que todo texto, independente do idioma, ele possui certas características. Ou seja, todo texto ele tem um tema, um assunto. Todo texto ele é direcionado a um público que pode ser geral ou específico. E todo texto tem um objetivo ou um propósito, tá? Então, aqui tem dois exemplos que eu até já mostrei para vocês em outras situações. Uma receita e uma bula de remédio. Cada um desses textos, assim como uma notícia, um manual e tantos outros gêneros que nós possuímos, eles trazem em si certas informações. Então, por exemplo, se você pega uma receita em qualquer idioma, ela vai ter o mesmo conteúdo. Ingredientes, modo de preparo, quantidades, tá? O caso da bula de remédio, a posologia, a composição, possíveis efeitos colaterais. Então, são conteúdos, são informações que você consegue perceber independente das palavras que estão escritas em determinado idioma, tá bom? Então, é muito importante, como uma dica inicial, que quando vocês forem analisar os textos no Enem e no vestibular, é você reconhecer qual é o gênero, porque esse gênero já vai te dar algumas pistas. Quando a gente fala de estratégia de leitura ou técnica de leitura rápida, o skimming e o scanning, que são muito utilizadas no inglês instrumental ou no English for a Specific Purpose, né, que é o inglês para um propósito específico, nós estamos falando daquela leitura dinâmica, né, e nós já falamos sobre isso também em outras videoaulas e nas nossas aulas presenciais. Quando nós trabalhamos com um texto em português, a sua leitura ela é linear. Você faz uma leitura, vai decodificando as palavras e automaticamente parte de uma interpretação, ou para uma interpretação. No caso do texto em língua estrangeira, essa leitura já é mais dinâmica, ela não é sequencial. Então, o skimming e o scanning são duas nomenclaturas utilizadas para descrever essas leituras dinâmicas. O skimming é o geralzão, tá? É aquela leitura que você faz pela primeira percepção do texto. Quando você olha e você vê qual é o assunto desse texto, sobre o que esse texto está falando. Eu vejo esse texto na minha frente, que tem linguagem verbal e não verbal. As crianças, um prato e palavras do outro lado, os textos, né? Na linguagem verbal.
Então, isso já me faz deduzir, mesmo sem eu ler esse texto, eu já sei qual é o assunto. É sobre fome, é sobre pobreza, é sobre crianças. Então, a própria imagem, ela já me dá algumas dicas. Aí eu associo a imagem com o texto. 30,000 children die each day due to poverty. Então, eu tenho ali 30 mil o quê? Children. Children é criança, que faz referência à própria imagem do texto. Aí eu vou ver poverty. Poverty parece com pobreza, tá? Pobre. Então, faz referência a essa questão da fome. Olha lá embaixo a palavra, ó, malnutrition, que é má nutrição, tá? Então, eu consigo deduzir o sentido do texto, o assunto, por esses elementos que me saltam aos olhos, sem necessariamente fazer a leitura total do texto. No caso do scanning, já é aquela leitura específica, é a leitura direcionada. Considerando as duas provas que vocês têm como alvo, o Enem e o vestibular da UEMA, a UEMA usa mais do scanning. Né? O que é o scanning? É fazer a referência a um aspecto específico do texto. Então, por exemplo, na última prova, que alguns de vocês já analisaram comigo, tinha questão que falava, por exemplo, qual é a textura do pudim? Era a receita de um pudim indiano. Qual é a textura? Qual alternativa demonstra a textura? Então, eu tinha que procurar dentro das alternativas algum adjetivo que descrevesse a textura do pudim. Então, era algo bem específico. Outra questão era sobre a história do pão e perguntava qual era o parágrafo que descrevia que aquela tarefa era uma tarefa feminina. Então, eu tinha que procurar no texto onde é que fazia referência à mulher. Então, é uma leitura direcionada, é uma leitura específica. Para vocês praticarem, olha só, dentro desse texto, que é um artigo que fala sobre o filme da Disney de 1994, The Lion King, o Rei Leão. Então, procura no texto a data do lançamento, a arrecadação financeira, o local em que a história acontece. Para você achar isso, você não vai ter que traduzir o texto todo. Você vai sair procurando essas informações. Uma data, um valor, um local, bom? Cognatas, que nós também falamos na nossa última aula, faz referência àquelas palavras que parecem com a língua portuguesa na escrita e que, além de parecer, têm o mesmo sentido. O fato de ter o mesmo sentido é o que dá o caráter cognato. Quando você tem uma palavra que parece, mas não é, que o significado é outro, aí é um falso cognato. Falso cognato porque ele te induz a um erro, tá? Então, a palavra cognata elas podem ser classificadas ou subdivididas em 3 tipos: idênticas, semelhantes e distantes. O próprio nome já diz para você o que é. A idêntica são aquelas palavras que, do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Hospital, por exemplo. As semelhantes são palavras que parecem, mas tem uma pequena diferença, né? Uma letra, 2 letras. E a distante muda um pouquinho mais. De toda forma, vocês observam que sejam elas idênticas, semelhantes, parecidas ou distantes, você consegue identificar o sentido. Além dessas técnicas que nós falamos até aqui, que revisamos, que foi falado na videoaula anterior, a gente continua com o prediction e inference, né? Que nada mais é do que a predição e a inferência, que é um processo, ou são processos que nós fazemos já no nosso dia a dia, né? Que é a capacidade que nós temos de prever, de deduzir um assunto, um texto, um conteúdo. Tá? Então, por exemplo, lembra quando você está assistindo um filme, uma série, um episódio de alguma coisa, e aí, de repente, você começa a imaginar como que isso vai terminar, o que vai acontecer, o que vem a seguir. Tá? Isso é uma dedução, isso é uma inferência, tá bom? E aí, no caso do texto em língua estrangeira, isso é ainda mais essencial, porque é através dessa capacidade de dedução, de inferência, de predição, que você vai preencher aquelas lacunas que são oferecidas para você justamente pelo texto ser em língua estrangeira. Né? Muita coisa você não vai conseguir entender, mas você vai tentar preencher a partir de um contexto, a partir das coisas que você consegue identificar. Então, olha só como demonstração, uma imagem que todo mundo sabe o que é, apesar de não estar nem em português e nem em inglês. Você consegue deduzir ou inferir do que essa imagem trata, ou o que essa imagem representa. Tá? As cores, o formato, você consegue perceber que isso é uma página do Google, tá bom? Pela semelhança com a disposição que nós estamos acostumados.
tá bom? Para vocês verem na prática a questão da inferência, olha em português, tem algumas lacunas, e apesar dessas lacunas, isso não vai comprometer a sua capacidade de interpretar. Tá? Então, por exemplo, em uma biblioteca, os livros são de acordo com o assunto, título e autor. Então, os livros são o quê? Organizados, expostos, separados. Você pode completar com outros sinônimos que não vão comprometer a sua compreensão. Uma longa exposição a pode prejudicar a audição. Volume alto, por exemplo, você pode vir com outras possibilidades. A poluição química pode ser muito prejudicial porque pode afetar a terra, o mar e o ar, tá bom? Então, você consegue perceber que apesar das lacunas, isso não afeta a sua compreensão. O mesmo vai acontecer no inglês. A diferença é que ao invés das lacunas estarem presentes, o que vai ter são as palavras estranhas, as palavras desconhecidas. Então, quando você estiver fazendo a análise de um texto em língua inglesa, no Enem, no vestibular, vai ter uma série de palavras que você vai desconhecer. De toda forma, você vai tentar tirar o contexto, a ideia central. Tá bom? Então, para dar um exemplo, many people are preoccupied about their weight. Então, nossa palavra desconhecida é o weight. Tá? To reduce weight, they eat less, eliminate carbohydrates from their diet, do a lot of exercises to burn calories, and etc. Então, vamos começar pelas palavras que parecem com português, que são as nossas cognatas. Tem palavras que você deve conhecer. People, por exemplo, pessoas, tá? Mas vamos olhar. Preoccupied, preocupado, reduzir, eliminar carboidratos, dieta, exercício, calorias. Automaticamente você vai pensar, uai, peraí. Esse vocabulário de preocupado, reduzir, eliminar carboidrato, dieta, caloria, só pode estar falando de peso. Então, automaticamente eu deduzo que o weight, em inglês, é peso, tá? Do a lot of exercises, fazer, praticar exercício. Burn calories, se eu quero eliminar carboidrato é porque eu quero queimar a caloria, tá? Então, eu consigo fazer deduções a partir do contexto, tá? Pela minha análise. Outro ponto que também vai ajudar vocês bastante são as repeated words or keywords, que são as palavras-chave e as palavras repetidas. Nem sempre é a mesma coisa, tá? No geral, as palavras repetidas são aquelas palavras que aparecem com mais incidência, fazendo referência aos substantivos, verbos e adjetivos, que são aquelas classes gramaticais mais essenciais dentro de um idioma. E as keywords são aquelas palavras-chave que vão contribuir para a formação de sentido. Então, observa. The Teacher's Day. In many countries, Teacher's Day is intended to be a special day for the appreciation of teachers. The Teacher's Day is celebrated on October 15. Então, eu já percebo que a palavra teachers aparece várias vezes. Outra palavra que também tem uma recorrência, ó, celebrated, celebrated, celebration. Então, mesmo que não seja a mesma palavra, mas são palavras derivadas que têm o mesmo radical. Então, isso também contempla esse aspecto de palavras repetidas. Então, são palavras importantes para você dar uma analisada. Obviamente, nesse texto está falando das celebrações do dia do professor. Outra questão para demonstrar para vocês essa identificação das palavras-chave, olha só aqui uma manchete de 4 jornais diferentes, são 4 manchetes diferentes, em 4 idiomas diferentes. Le Monde é o país, Corriere della Sera e USA Today. Tá? Então, você tem francês, espanhol, italiano e inglês. O que chama, o que salta aos olhos? Michael, nome próprio, então eu consigo identificar em todos os idiomas. Não é qualquer Michael, é o Michael Jackson. E aí a outra palavra que também se destaca é testamento. Tá? Então, eu tenho aqui testament, testament, testamento. Tá? Então, obviamente, as notícias estão falando, as palavras-chave são Michael Jackson e o testamento, tá bom? E aí, você observa pelo restante a questão de ser um processo judicial, a disputa no processo do testamento do Michael Jackson. E outro ponto que vai ajudar vocês nesse processo de compreensão textual é o background knowledge, ou seja, o seu conhecimento prévio.
aquela bagagem de informação que todos vocês trazem consigo, seja o mais jovem até o menos jovem, né? Vocês trazem consigo uma série de informações de diferentes espectros, diferentes conteúdos, diferentes áreas de conhecimento que possibilitam argumentação e interpretação. E isso vai acontecer quando você se deparar com um texto em língua inglesa e você buscar o que eu já sei sobre isso, o que eu domino sobre esse assunto, qual é o meu conhecimento em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso do texto aqui, eu vou mostrar para vocês sobre The Republic of South Africa. Então, automaticamente, você vai tentar ativar na sua cabeça quais os conhecimentos eu tenho sobre a África do Sul. Então, você pode pensar, é um país do continente africano, é um país mais desenvolvido no continente africano. Nelson Mandela foi uma figura proeminente. Se você gosta de futebol, você pode pensar na Copa do Mundo de 2010. Então, tem uma série de conhecimentos que você pode demonstrar a partir da sua vivência, tá bom? E isso acontece em diferentes pontos. O Enem, pessoal, é uma prova predominantemente sobre atualidades. Ele busca bastante contextualizar com o momento atual, com esses conhecimentos e essas informações da atualidade. E eu tenho certeza que a professora Daniela já falou para vocês sobre a importância da leitura. Então, manter-se informado, manter-se conectado com os assuntos que estão em voga, que são debatidos, é essencial para que você produza uma boa redação, para que você tenha fundamentação na hora de criar o seu texto, mas também para que você consiga interpretar os textos que aparecem em todas as disciplinas, tá bom? Então, é muito importante manter esse conhecimento à disposição e esse conhecimento ativado. Outra dica em relação às estratégias de leitura são os typographical elements, ou seja, os elementos tipográficos, as pistas, as marcas, tudo aquilo que salta aos olhos quando você faz a leitura do seu texto. Tá? Então, por exemplo, símbolos, números, letra maiúscula. Por que tem uma palavra com letra maiúscula no meio do texto, meu senhor? Então, você vai identificar. É o nome próprio, o nome de uma pessoa, o nome de um lugar. Não é à toa que isso acontece. Palavras destacadas ou palavras em destaque. Você pensar, o autor teve o trabalho, ele quis colocar em negrito, sublinhado, em itálico, usou a pontuação para colocar um parêntese, para colocar aspas. Então, tudo isso tem um propósito, tudo isso é intencional. Não é por acaso que eu coloco uma palavra em negrito. Então, é interessante você como leitor, você como pessoa que está tentando identificar o que aquele texto está falando, que você busque decodificar essas informações, que você busque interpretar o que essas marcas tipográficas representam, o que elas trazem em si. Tá? Esses números, por exemplo, ele referenda o quê? É um horário, é um valor. Tá? Ele faz referência a quê? É o número da poltrona, como a gente vê nesses dois exemplos aqui, tá? Que são tickets, né? Para cinema, para você conseguir se localizar, tá bom? E além disso tudo, nós temos additional knowledge, né? Conhecimentos adicionais que vão te ajudar nesse processo de leitura e interpretação. Então, por exemplo, Word Formation Processes, que são os processos de formação de palavras. É um conteúdo, todos esses conteúdos nós vamos aprofundá-los, tá bom? Nas nossas aulas. Os processos de formação de palavra, como que as palavras são formadas em inglês e de que forma que isso pode me ajudar a compreendê-las. Word Classes, quais são as classes de palavras? Aí a gente remete ao aspecto morfológico, substantivo, adjetivo, verbo, artigo, numeral, tá? Pronominal reference já faz mais referência à questão sintática. Então, as referências que os pronomes exercem dentro de fragmentos textuais. Tá? Os pronomes são uma classe gramatical que tem várias subdivisões e eles substituem os nomes. Né? E eles são muito utilizados justamente para você evitar repetição no texto, por exemplo. Só que esses pronomes, eles fazem referência a alguma coisa. Eles estão referendando uma ideia que já foi mencionada. E uma estratégia muito utilizada é você conseguir fazer essas associações, identificar a que ou a quem esses pronomes se referem. E os marcadores de discurso são elementos de coesão e coerência. Palavras ou locuções, grupos de palavras que nós utilizamos,
para expressar certas ideias, adição, comparação, ideia de adversidade. Podem ser as conjunções, como nós temos em português, mas pode ir além disso, quando você tem as locuções, por exemplo, ou os grupos de palavras, tá bom? Pessoal, é isso por hoje, então. Obrigada pela atenção e pela participação de vocês. Continuem estudando, nos colocamos à disposição para esclarecimentos, para tirar as dúvidas. Assistam os vídeos, estudem, se cuidem, fiquem bem e bye bye.